É hora da aula 2 e vamos falar a concordância com os pronomes relativos que e quem, os relativos que possuem antecedente, as orações adjetivas. Veja o caso aqui. Não fui eu que lhe vendi fiado. O verbo vender possui o sujeito. Quem foi que vendeu? Eu, sujeito semântico, só que o sujeito sintático é o que. Esse é o sujeito simples do verbo vender. Só que o verbo vender não deverá concordar com o seu sujeito, deverá concordar com o seu antecedente. É por isso que o verbo vender está na primeira pessoa do singular, não por concordar com o seu sujeito, mas por concordar com o seu antecedente. Você escrevendo naturalmente numa redação ou analisando uma questão de prova, com certeza você não vai errar essa concordância. O problema não está na escrita da concordância, mas como isso é perguntado em prova. A banca vai perguntar: o verbo vender está na primeira, está conjugado concordando com o seu sujeito? Não, é como se pergunta, não é a forma escrita, é como se pergunta. O verbo aqui não está concordando com o seu sujeito, está concordando com o seu antecedente. Portanto, fique ligado nesse tipo. Tudo bem, candidato? Sim? Com o pronome relativo que, concorda apenas com o antecedente. São eles que prometem, são eles os quais prometem. Prometem está no plural terceira pessoa porque concorda com o seu antecedente. Quem é o sujeito de prometem? Quem é que prometem? Que. Ele é o pronome relativo com a função de sujeito simples. Mais uma vez, a banca não vai perguntar se está correta, vai dizer que isso aqui a CESP adora. O verbo está conjugado concordando com o seu sujeito? Mentira, ele concorda com o seu antecedente. Fui eu quem quebrou a vidraça, do que, e ele é o contrário. Com o pronome quem, o verbo, pelo menos a maioria dos gramáticos concordam que, quando eu tenho o pronome relativo quem, o verbo quebrou concorda obrigatoriamente com o pronome relativo quem, ficando na terceira pessoa do singular, concordando só com quem. Nesse caso, ele concorda com o seu sujeito, diferente do que. Fui eu quem quebrou a vidraça, sou eu quem responde pelos meus atos. Flexioná-lo a concordar com a primeira pessoa, pouquíssimos gramáticos dizem que pode. Cegá-la é um deles. Veja, por isso que eu coloquei no 1.1. Somos nós quem leva, concordando, segundo os padrões cultos da língua, com o pronome relativo quem, na terceira pessoa do singular. Só que alguns gramáticos dizem que, por questão enfática, por questão de evolução linguística, o verbo também, isso no trato do quem, viu? Poderá concordar com o antecedente. Então eu tenho duas frentes aqui. Alguns gramáticos que dizem que com quem a concordância é facultativa, e tem alguns gramáticos que dizem que não, que ele concorda apenas com o relativo quem. Nós temos uma visão dúbia. Eu peço a você, candidato, que analise a questão. Considere a concordância com quem, primariamente, para depois você verificar a possibilidade com o antecedente. Sou eu quem prende, não é verdade? Padrão culto. Prendo, o padrão mais coloquial, mas também aceito por alguns gramáticos. Deu para entender isso aqui? Claro que deu. No 1.2, nós temos aquela estrutura que a gente estudou bem, do o mais que. Fui eu, aquele, o qual. Estão lembrados? Aquele, o qual, aquela estrutura que a gente já viu. Isso aqui é um pronome demonstrativo, não é verdade? Isso aqui é um pronome relativo. Quem é o antecedente do que? O o. O é o antecedente do que? Portanto, quebrou. E quem é o antecedente do o? O eu. Olha uma coisa aí de antecedente, né? O relativo tem quem como antecedente? O o. E o o tem quem como antecedente? O eu. Nesse caso,
Lembre-se, o que só permite a concordância com o antecedente. Ele não permite a concordância com si mesmo. Com o que? Eu estou falando com o que. Portanto, quebrou concorda com o primeiro antecedente, o ficando na terceira pessoa do singular, pensando que é com que, não, é com o, ou ele pode ficar concordando com o segundo antecedente, que no caso é o eu. Fui eu, aquele o qual quebrou concordando com o e não com o que, ou que quebrei concordando com o eu. Olha que maravilha isso, né? Muito bom. Pensa comigo agora. Foste tu aquela a qual me enganou. Enganou e enganaste. Enganou na terceira pessoa do singular. Errado, tá certo. Enganou não concorda com o sujeito que concorda com o antecedente do que é esse a. Beleza? Ou pode ser enganaste concordando com o segundo antecedente, que é no caso tu. A estrutura o que, a que, pode ser o aquela também, o isso, ele tanto pode concordar com esse demonstrativo, ou pode concordar com o reto, o pronome reto, geralmente é um pronome reto, que está antes. Fica ligado nessa dica. Segundo tópico, sujeito composto posposto. A gente sabe que a ordem sintática diz que quando o sujeito for composto, o verbo deve concordar com ele no plural. Só que se esse sujeito não estiver antes na ordem direta, estiver depois, posposto depois, ele tanto poderá concordar com o núcleo mais próximo, sendo chamado de concordância atrativa, ou poderá concordar com os dois núcleos, ou seja, eu tenho uma facultação. Falta ou faltam dinheiro e investimento na empresa. Isso aqui é o meu sujeito composto. Esse sujeito composto, se estivesse na ordem direta, ou seja, dinheiro e investimento, só poderia ser plural. Agora, como ele está depois, ele tanto poderá ficar no singular, concordando com apenas dinheiro, ou ele pode concordar com ambos, ficando no plural. Isso aqui também tem uma questão semântica fortíssima, que quando você prefere deixar no singular, na empresa está faltando apenas dinheiro, porque o investimento subtende-se que tenha. Deu para entender isso aqui? Preste atenção na semântica também. Ficou ou ficaram o rapaz e a moça na sala. O rapaz e a moça na sala é o meu sujeito composto que está posposto. Portanto, o verbo fica no singular para concordar com o mais próximo, ou ele pode concordar com ambos, ficando no plural. Beleza? Se, tem uma observação feita aqui no 2.1, se esse verbo denotar uma reciprocidade, lembra lá dos pronomes reflexivos, ele deve ficar obrigatoriamente no plural. João e Carlos se abraçaram na festa. Note que o sujeito está posposto. Vitor, quando é um sujeito posposto, ele não pode concordar com o mais próximo? Sim, só que se tiver uma ideia de reciprocidade, não. A concordância com o plural deve ser obrigatória. Não pode ficar no singular concordando apenas com João. Reciprocidade. Feriram-se com faca Elisa e Helena. Elisa e Helena é o sujeito composto de ferir. Mesmo posposto, o verbo vai ficar somente no plural, porque eu tenho uma ideia de reciprocidade aqui. O se é uma partícula reflexiva, não, partícula recíproca, né? A gente aprendeu isso nos tipos de se, partícula recíproca. Beleza? No número 3, nós vamos ter concordância com verbos no infinitivo. Tem vários casos, você pode ler aí as regras escritas na apostila de vocês, eu vou aplicar a regra nas frases. Ele achou melhor os meninos irem embora.
ele é o sujeito de achou e irem é o meu verbo no infinitivo pessoal. E eu ensinei a vocês a deixar para saber se é o infinitivo pessoal ou impessoal, colocando no singular, coloca menino no singular, o menino ir. Eu provo que aí é infinitivo. No plural fica os meninos irem. Quando o infinitivo está no infinitivo pessoal, geralmente ele está no plural. A dica é deixar no singular, aí você percebe se é infinitivo. Tô com dúvida, Vitor, irem é infinitivo? Bota no singular. Os meninos irem, o menino ir é infinitivo. Aqui eu tenho um infinitivo, o que, gente? Pessoal. Você pode ficar com dúvida por conta do EM no final, né? E aí, Vitor, pode ser os meninos irem ou os meninos ir? Não, não pode ser os meninos ir. Quando o sujeito desse infinitivo está próximo a ele, está escrito, está explícito, a concordância é obrigatória, é os meninos irem. Eu mencionei a intenção de nós vendermos a casa. Coloca no singular para provar que isso aqui é infinitivo. Eu vender, tá vendo? Nós vendermos, aqui é infinitivo pessoal, e como ele tem um sujeito expresso, está ao seu lado, sujeito expresso e coladinho com ele, o verbo deverá obrigatoriamente a ser conjugado. Estamos falando da flexão de infinitivos pessoais. Próxima. Os alunos eram obrigados. Os alunos é o sujeito do verbo ser. Eram obrigados a quê? A respeitarem os pais. Quem é que vai respeitar os pais? Os alunos. Você percebe que o sujeito do verbo respeitar, que é o infinitivo pessoal, é o mesmo da oração anterior. Veja que eu tenho duas orações aqui. Quando o sujeito do infinitivo é idêntico à da oração anterior, a concordância desse infinitivo se torna facultativa. Os alunos eram obrigados a respeitarem ou a respeitar os pais. Sujeito idêntico da oração anterior, concordância com o infinitivo facultativo. Tá bom? Nós contratamos os operários para trabalharem à noite. Quando eu tenho nós é o sujeito do verbo contratamos, não é verdade? Operários é o meu objeto direto do verbo contratar. Trabalharem é o meu infinitivo pessoal. Recai sobre a mesma regra da anterior. Aqui você disse que quando for o mesmo sujeito à oração anterior é facultativo, quando for o objeto direto também é facultativo. Nós contratamos os operários para trabalharem ou para trabalhar à noite. Mesmo sujeito da oração anterior ou é o objeto da oração anterior, nós temos uma facultação. Na verdade, você deve prestar mais atenção nesses casos aqui. Quando for o sujeito, o mesmo sujeito da anterior ou quando for o objeto da oração anterior. Isso aqui cai demais em prova, quando é mais facultativo. Nós vamos andar pela estrada. Gente, quando o verbo no infinitivo fizer parte de uma locução verbal, pelo amor de Deus, é totalmente proibido você flexionar o verbo principal. Nós vamos trabalharmos pela estrada? Nós vamos andarmos pelo amor de Deus. Quando o verbo no infinitivo for o verbo principal, nem pense em flexionar esse verbo. Você está louco? Verbo principal de uma locução verbal não se flexiona. Deixe ele no infinitivo impessoal, tá bom? O problema é quando há umas engraçadinhas, algumas bancas engraçadinhas que quebram toda a frase. Olha a marmota dessa frase. Devem os casarões da lagoa ser destruídos. Veja como eu consigo fazer assim, serem destruídos. Leia a frase assim, lê para mim, ó.
Devem os casarões da lagoa serem destruídos. Menino, isso aqui me conquista demais. Aí eu vou lá e coloco correto. Mentira, está errado. Vitor, está errado. Devem serem, está totalmente errado. Por quê? Por que você aceitou foneticamente essa frase? Porque ela está quebrada. A locução verbal foi quebrada. Devem ser destruídos é uma locução verbal só. Passiva, com 3 verbos. Vamos colocar na ordem direta para você perceber? Os casarões da lagoa é o meu sujeito. Sujeito simples. Os casarões da lagoa devem ser destruídos. Verbo principal, verbo auxiliar, só o primeiro varia. Só aqui vai ficar no plural. Bicho, o negócio aqui é muito feio, né? Vi-os sair. Vocês estão lembrados aqui dos verbos sensitivos e causativos? Eu expliquei isso aqui lá no início da análise sintática. Marquei. É um sujeito acusativo. O os é objeto do verbo ver e é sujeito do verbo sair. Quando eu tenho um sujeito acusativo, ou seja, acusativo porque é objeto direto, quando o sujeito é OD da oração anterior e sujeito a posterior, o verbo não se flexiona. Vi-os saírem. Não posso fazer isso. Ok? Ok. Último caso. Veja, eu tenho sujeitos oracionais. Correr e nadar faz o rapaz feliz. Quando eu tenho sujeito oracional, né? Aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, não é verdade? São 2. O verbo vai ficar sempre no singular, exceto se essas orações forem substantivadas, ou seja, vierem antecedidas por determinantes, que pode ser o pode ser o este, o aquele, pode ser o numeral, 2 correr, né? 2 correr não dá não. Mas ele vem antecedido de uma preposição, aí sim o verbo fará plural. Com sujeitos oracionais, com um determinante, geralmente é um artigo, se faz o plural. Sem artigo, nada de plural nesses infinitivos. Um dos casos mais chatos de concordância é com esse carinha aqui, o verbo ser, ou seja, um verbo de ligação. Mas tem para onde correr não, a gente vai ter que estudar. A primeira observação com o verbo ser de ligação é com o pronome interrogativo. Se eu tiver um pronome interrogativo, o verbo deverá obrigatoriamente concordar com o predicativo. Quem foram os alunos campeões? Aqui é o predicativo do sujeito e aqui é o meu sujeito simples. Ou seja, qualquer pronome interrogativo, o verbo deverá concordar com o predicativo de forma obrigatória. Que são pronomes interrogativos? O verbo ser concordando com o predicativo do sujeito. Aqui é o sujeito simples. Pronome interrogativo, lembre-se, concordância obrigatória com o meu predicativo. Agora, se for outros pronomes, como é o caso de um pronome indefinido, um pronome demonstrativo, no caso aquilo ou isto, nós temos uma preferência com o elemento predicativo, tá? Outros autores dizem que a preferência é para o elemento que vier no plural, não é verdade? Mas pronome definido, pronome demonstrativo é uma preferência, não uma obrigatoriedade. Tudo são flores, concordo com o elemento plural. Aliás, eu sempre dou cabimento, trazendo o verbo ser, a concordar com o elemento pluralizado. Essa dica aí você vai levar para a vida. O verbo ser tem uma preferência pelo elemento que estiver no plural. Pronome indefinido, preferência. Vitor, pode ser tudo é flores? Pode, só que não é comum, tá? Mas ela poderia ficar no singular. Isto são sintomas graves, concordando com o predicativo, porque o sujeito é formado por um pronome demonstrativo. Poderia, isto é sintomas graves? Poderia. É uma concordância mais rara. Aquilo eram lembranças, concordando com o predicativo do sujeito, mas poderia ser aquilo é lembranças. Pronome indefinido, pronome demonstrativo,
é possível ficar no singular. Pronome interrogativo, nunca. Cara, vai fazer sua redação? Deixe sempre a concordância com o elemento plural, tá bom? Mas se perguntar na prova se pode ficar no singular, pode sim. O 4.2 vai falar em hora, distância, hora, data e distância. O verbo deverá obrigatoriamente concordar com o elemento numérico. Hora, data e distância, o verbo ser concorda com o numeral. São 2 horas, concordando com o numeral 2, que é o predicativo do sujeito. É 1 hora, é meio-dia, meio-dia e meia hora, viu? E meia hora, a gente vai ver isso em concordância nominal. Deu para entender, gente? O verbo concordando com o seu predicativo. O verbo ser concorda com o numeral. Isso é muito comum no nosso dia a dia. É 2 horas, é 6 horas. Não, gente, parem de dizer isso. São 2 horas, são 6 horas. São 2 quilômetros até minha casa, representando distância, concordando com o elemento numérico. Hoje são 14 de maio, concordando com o numeral 14, lembrando, se eu tiver a palavra dia, o verbo fica no singular. Hoje é dia 14 de maio. Ok? Hora, data e distância concorda com o elemento que, gente? Numérico. Beleza? No 4.3, a gente vai falar com o verbo ser, ligando pronomes a substantivos comuns. Gente, o verbo ser adora os pronomes do caso reto. Portanto, a preferência é para o pronome. Ou seja, se eu tiver o verbo ser ligando um pronome a um substantivo comum, a preferência de concordar, a obrigatoriedade é para o pronome. O pronome é o rei na concordância com o verbo ser. Vitor, e se o verbo ser estiver ligando 2 pronomes pessoais? Aí você vai pela hierarquia, primeira, segunda e terceira. Ele vai concordar obrigatoriamente com a primeira pessoa. Vamos mostrar em frases que eu estou dizendo? Eu sou gestor. O verbo ser está ligando um pronome pessoal do caso reto a um substantivo que, gente? Comum. A preferência, a obrigatoriedade é para o pronome. Entre pronome e substantivo comum, pronome leva. Mesmo se for em ordem inversa. O gestor sou eu, concordando com o pronome. Fique ligado nisso. Nós somos os responsáveis. Ligando pronome a substantivo comum, o verbo ser concorda, óbvio, com o pronome. A flor és tu. Veja que o verbo ser concorda com o pronome, não com o substantivo comum. É obrigatório? É. Fique ligado. Se ele ligar 2 pronomes, como é que fica? Aí você vai ver, primeira pessoa tem preferência. Eu sou ele amanhã. O verbo ser ligando 2 pronomes pessoais, óbvio que vai ficar a concordância para a primeira pessoa, que tem preferência. Nós, vocês e eles. E o verbo estar vai concordar com quem? Com a primeira pessoa. Primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa leva a concordância. 4.4, o verbo ser ligando 2 substantivos. Aqui eu tenho um substantivo próprio e aqui eu tenho um substantivo o quê, gente? Comum. O verbo ser está ligando 2 substantivos, um próprio e um comum. Tem gramáticos que dizem que a preferência é para o plural, né? No caso, esperanças. Edgar, eram as esperanças. Mas, majoritariamente, a gente tende a concordar que o verbo ser ligando pessoa ou coisa, a preferência vai para a pessoa. Então, Edgar era as esperanças do time. Então, concorde preferencialmente com pessoas. Pai é muitos, você note que está ligando aqui
Pai, que é um substantivo próprio, não, é um substantivo comum. Edgar é que é próprio, aqui é um substantivo comum, a um pronome indefinido substantivo, muitos. O verbo ser está concordando com o que representa uma pessoa, entre pessoa e muitos, que é um pronome indefinido, ficamos com a pessoa, tá bom? Um rio são os olhos dos peixes. Nesse caso, o verbo ser está ligando um substantivo comum a outro substantivo comum. Ligando dois substantivos comuns, a preferência é para o plural, mas a concordância se torna o quê? Facultativo. Eu sempre prefiro concordar o verbo ser no plural, tá bom? Então nós temos uma hierarquia. O pronome tem preferência, pronome do caso reto, tá? Tem preferência, depois eu tenho pessoa, depois eu tenho coisa. Pronome pessoal não, pronome do caso reto, pessoa e coisa. Valores também são matéria importante. O verbo ser está ligando valores, que é um substantivo comum, a matéria, que também é outro substantivo comum. Entre dois substantivos comuns, concordância facultativa, dando preferência para o elemento que estiver o quê, gente? Plural. Note que essa frase soa bem estranha. Igualmente, a pai é muitos. Tá bom? Vou escrever aqui a hierarquia para vocês. Ó, eu tenho primeiro pronome reto, depois eu tenho pessoa, depois eu tenho coisa. Gente, esse ponto aqui é bastante divergente, viu? Tem autor que diz uma coisa, tem autor que diz outra, tá? Não tem um conceito fechado aqui, não. Mas nesse 4.5, posso dizer que de todas essas regras do verbo ser, é a que é mais cobrada. Por quê? Porque eu tenho aqui com as expressões fixas, é pouco, é muito, é proibido, é necessário. Verbo ser mais predicativo, é pouco, é muito, esses elementos dependem de um determinante no sujeito. Um artigo, um numeral, um pronome. Deixa eu analisar com vocês aqui, ó. 100 metros é pouco. As expressões é pouco, é muito, é suficiente, é necessário. Verbo ser mais predicativo. Eu estou dizendo, ó, verbo ser mais predicativo, porque o aluno tende a aprender isso aqui e pensa que é para qualquer verbo. Não, eu estou falando de verbo ser mais predicativo. É pouco, é proibido, é necessário, é suficiente. O verbo vai ficar no singular, mesmo sujeito dando uma ideia de pluralidade. Sem é mais que um, o que poderia levar o verbo para o plural. Não, ele só irá para o plural se ele tiver um determinante, tipo, os 100 metros, aí sim são poucos, se tivesse o determinante. Podia ser estes 100 metros, aqueles 100 metros, vários 100 metros. Posso colocar qualquer coisa aqui. Se tiver determinante, o verbo fica no plural. Nas expressões é pouco, é muito, é proibido. R$2 é pouco, mas se eu puser os R$2, aí são poucos. 10 quilos é suficiente, se eu puser os 10 quilos, são suficientes. Água é bom, note que água é um substantivo feminino, ficou é bom no masculino porque está sem o seu determinante. Se eu puser o determinante, a água é boa. O verbo continua no singular porque está no singular, mas o gênero vai mudar de masculino bom para o feminino boa só por conta do determinante. Lembre que o determinante não é só o artigo não, tá? Alimentos é necessário, alimentos, eu poderia colocar os alimentos, ficariam como, gente? São necessários. O verbo na presença do se, você já estudou bastante. Você viu isso em voz verbal, você viu isso nos tipos de se e agora está revendo aqui só para avaliar um pouquinho a questão da concordância. Não se jogam pela janela latas e sacos plásticos. O verbo jogar é um verbo transitivo direto que se liga ao se.
As latas e os sacos plásticos não jogam a si mesmas. Eu não tenho aqui uma partícula reflexiva. Eu tenho aqui uma partícula apassivadora. Corresponde a latas e sacos plásticos não são jogados pela janela. Consigo passar para a voz analítica, portanto eu tenho uma PA. Se eu tenho uma PA, eu vou ter o meu sujeito paciente, que é latas e sacos. Como latas e sacos é o meu sujeito paciente, é um sujeito composto que está no plural, o verbo deverá concordar obrigatoriamente com ele. Se tu não souber o tipo de si, a concordância com esse elemento fica um pouquinho complicado, né? Observam-se as escolhas do rapaz. Quem observa, observa algo. VTD, portanto o si vai ser uma PA, não é verdade? Corresponde a as escolhas do rapaz são observadas. O verbo irá para o plural para concordar com o seu sujeito paciente. Agora, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, como é o caso do verbo assistir, verbo transitivo indireto, o si não vai ser uma partícula passivadora. Veja essa frase. Assiste-se a cenas violentas. Nem tem como eu considerar isso aqui sujeito porque ele está preposicionado. Não é verdade? Pergunto a você, quem é que assiste? Procure, identifique o meu sujeito aí. Quem é o meu sujeito aí, candidato? Não sei. Alguém assiste. Portanto, isso aqui vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, eu não posso pluralizar esse item porque ele fica na terceira pessoa do singular. Nem pense em concordar com cenas violentas porque o elemento é preposicionado. Como é que isso aqui vai ser o sujeito, cara? Isso aqui é o meu objeto indireto no país adjunto adverbial de lugar. Não se tratam de fatos inovadores. Quem trata de algo, VTI. A possibilidade disso aqui ser uma PA é zero. Não se tratam de fatos inovadores. Quem é que não trata? Alguém. Isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice, está escrito errado. Se é índice, o verbo não poderá estar no plural. Eu escrevi errado, mas na apostila de vocês está certo. É não se trata. Tirei o M, por quê? Quando ele é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Você viu lá que eu me trolei aqui e botei um M. Não tem M aqui. Beleza? De fatos inovadores é meu objeto indireto e não é o meu adjunto adverbial de negação. No sexto caso, bicho, eu ia tirar isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui a gente trabalhou lá no Sobrasf, né? Lá nos casos em que o verbo joga o seu sujeito para depois, tá? Coloquei aqui para que a gente possa relembrar. Bater, soar, tocar, surgir, faltar, existir, mais sujeito numérico, ele concorda com o seu sujeito. Faltam 15 dias, 15 dias é o meu sujeito. O verbo faltar é intransitivo, ele concorda com o elemento numérico. Nem todo mundo diz que isso aqui é o sujeito não, viu? Mas vamos lá. Restam duas opções, o sujeito está posposto. As pessoas vão pensar que duas opções é meu objeto direto. Estão lembrados da aula de sintaxe? Lá no início que a gente falou sobre isso. Restar, bastar, faltar, acontecer, ocorrer. Sou uma hora sou. Isso aqui é o meu sujeito numérico. Tem autor que diz que isso aqui não é sujeito, é o predicativo. Tá? Soaram 10 horas. Ou seja, quando eu tiver os verbos soar, bater, tocar, esses verbos concordarão com o elemento numérico. É isso que você tem que aprender. Tá bom? Quando eu tenho um sujeito oracional, o verbo, óbvio, por ter um sujeito oracional, fica sempre no singular. É necessário isso. Isso que tenhas paciência. Oração subordinada substantiva subjetiva, não é verdade? É necessário isso é necessário. Ele é sujeito desse verbo ser.
Por ser sujeito desse verbo ser, ele é um sujeito oracional, porque tem verbo, e o verbo fica no singular. Faltava dar os últimos retoques. Eu digo, faltava isso. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Ou seja, isso faltava, tá bom? Isso é uma interpretação que eu estou fazendo, porque eu poderia interpretar de uma outra forma. Eu poderia interpretar o seguinte, ó. Faltava dar como uma locução verbal. Como o verbo faltar, aqui, como o verbo dar, espera aí. Se eu disser faltava dar, os últimos retoques faltavam, não, aí ficaria também, né? Porque seria sujeito indeterminado. Faltavam dar, o verbo ficaria faltavam dar, porque eu teria um sujeito o quê? Indeterminado. Ficava não. Ela seria o sujeito simples, o verbo faltar é intransitivo. Então ficaria, faltavam dar os últimos retoques. Isso aqui seria o meu sujeito simples. Os últimos retoques faltavam dar. Então isso aqui depende da minha interpretação. Posso considerar faltar minha oração principal e eu teria uma oração subordinada, ou seja, isso aqui seria o meu sujeito oracional do verbo faltar. Ou eu posso colocar faltavam, nessa possibilidade de baixo aqui, o sujeito oracional fica só no singular. Se eu considerar uma locução verbal isso aqui, eu tenho aqui o verbo dar, que seria o meu verbo principal. Dar, os últimos retoques, seria o meu sujeito simples dessa locução verbal. Aí seria possível fazer a flexão. Tudo depende de uma interpretação, se você interpreta como locução ou como uma oração subordinada, como um período composto, tá bom? Não se pretende alcançar resultados imediatos, do mesmo jeito. Não se pretende isso que? Alcançar resultados imediatos. Oração subordinada substantiva subjetiva. E eu tenho essa oração como sujeito do verbo pretender. Esse se é uma PA, tá bom? Alcançar resultados não é pretendido. Alcançar resultados imediatos não é pretendidos. Aqui eu tenho uma oração com sentido paciente. Verbo parecer seguido de infinitivo, essa construção por demais horrorosa. Te advirto antes, se você tiver problema em entender verbo parecer mais infinitivo, saiba que ele, aparentemente formando uma locução verbal, um ou outro podem flexionar, nunca os dois. Veja, os alunos pareciam chegar, que é o mais comum, ou os alunos parecia chegarem. Ambas as formas estão corretas. Verbo parecer seguido de infinitivo, ou o primeiro flexiona o segundo no infinitivo, ou o primeiro não flexiona e o infinitivo flexiona. Compreendeu? É só isso. Um ou outro podem ficar no plural, nunca os dois. Agora eu vou explicar o que é que acontece. Na frase, os alunos pareciam chegar, eu tenho os alunos, que é o meu sujeito simples, parecia chegar é a minha locução verbal, em que eu tenho o verbo auxiliar flexionando e o verbo principal no infinitivo. Bom, sujeito simples plural, o verbo auxiliar no plural, tudo de boa. Nessa frase, o que é que acontece? É que eu peguei essa e pus na ordem inversa. Então fica como? Os alunos chegarem, parecia. Os alunos chegarem, parecia. É a mesma coisa, gente. Eu tenho na ordem inversa. Os alunos chegarem seria... Como é que eu vou analisar isso aqui, cara? Os alunos chegarem, parecia. Eu teria aqui
É verdade, é isso aqui. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá bom? Ela está reduzida de infinitivo, tá? Os alunos chegarem, parecia. Parecia é a minha oração principal que eu tenho. Os alunos chegarem como a minha oração principal, tá? Ela está reduzida de infinitivo. O infinitivo aqui é pessoal, tá bom? Não entendeu? Saiba, verbo ser mais infinitivo, um ou outro se flexiona. Alguns colegas pareciam chorar. Alguns colegas é o meu sujeito simples, pareciam chorar é a minha locução verbal. Locução verbal comum. Não tem nenhum problema em entender isso aqui. Alguns colegas chorarem naquele local. Parecia. Portanto, alguns colegas é a oração subordinada substantiva subjetiva e parecia é a minha oração principal. Resumindo, um ou outro flexionam, nunca os dois. Tudo bem? Pessoal, a gente está chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. É hora agora da atividade. Tchau, gente. Até a próxima aula.